Tentaram fazer uma anistia, não conseguiram politicamente, porque não tinham força política para tanto, infelizmente, e conseguiram apenas uma dosimetria. O que é a dosimetria? Quando uma pessoa é acusada de um crime, essa pessoa responde àquele delito, ela pode ser absolvida ou condenada. Ela sendo condenada, o crime ele tem uma pena máxima e uma mínima. Todo crime, né? Por exemplo, o crime mais grave do Código Penal brasileiro, matar alguém. Matar alguém. Pena, 6 a 20 anos. Esse é o homicídio simples, né? Então, quem comete o homicídio simples, a pena vai de 6 a 20 anos. E o que é que vai dizer se aquela pessoa que matou outra vai pegar 6 anos de prisão ou vai pegar 20? Então, são critérios que o Código de Processo Penal traz para que o juiz aplique a dosimetria da pena. Então, esse nome tão falado na mídia agora, que muitas pessoas podem entender, dosimetria da pena. É dosar a pena. É quantidade de pena que essas pessoas vão receber. Como as pessoas condenadas pelo STF por aqueles atos do dia 8 de janeiro daquele ano, pegaram penas pesadíssimas, como Bolsonaro, 27 anos, aquela moça, a tal da Débora do Batom, se eu não me engano, a pena dela foi também de 25 anos, e várias penas pesadas. Sim. De pessoas que nem estavam ali, muitos nem estavam ali a passeio, digamos assim. E outros não, realmente depredaram, quebraram, crime com pena de 3 meses a menos de 1 ano, né? Mas pegaram penas pesadíssimas. Então, o que foi que se criou? A dosimetria. Vamos criar uma lei, olha, veja bem, isso é inédito no Brasil. Tá. Criar uma lei, porque já teve lei de anistia, para anistiar Lula, Dilma Rousseff, Gabeira, Frank Martins, são pessoas hoje conhecidas que eram moradores externos do Brasil porque não podiam estar aqui, porque cometeram crimes à época, à vista do governo brasileiro e das leis, e foram anistiados. É o que? Um perdão, que é anistia, perdão total. Nesse caso, como não teve força política à direita para conseguir anistia, eles fizeram um projeto de lei de dosimetria. Então vai ser criado uma lei, foi criado um projeto de lei específico para aquelas pessoas que foram condenadas, para fazer uma nova dosimetria, para reduzir as penas, né? Por exemplo, proibiu-se nesse projeto de lei a soma de pena de crime grave. Então, se uma pessoa está respondendo por 2 crimes graves, ela não vai ter as penas somadas. Ela foi condenada nos 2, não pode. Tira a pena do menor e bota a pena só do maior. Né? Pessoas que não eram liderança e que não eram financiadores do movimento. Essas pessoas que não eram líder e nem financiador, segundo o que classificou como líder o próprio ministro do STF, e nem financiador, essas pessoas vão ter uma redução de 1/3 a 2/3 da pena que eles tiveram. Além de não poder ser somado crimes graves, quando ficar a pena menor, ainda tem uma redução de 1/3 a 2/3. E também vão poder cumprir apenas 1/6 da pena. Tá, isso eu vou fazer uma interferência rapidinho aqui. Essa pauta foi apresentada na Câmara Federal. E no Senado foi feita a votação, foi aprovado, foi enviado para o presidente Lula deveria sancionar, não sancionou. Tá, existe uma cartilha bem grande sobre a dosimetria, que foi colocada em votação e que foi aprovado, aonde configurava a diminuição. O projeto de lei vai para o presidente, aprovado pelo Congresso Nacional, basta o presidente sancionar, passa a ser lei vigente no país, válida. Quando o presidente veta, e ele vetou, o presidente pode vetar parcialmente ou totalmente, o Lula vetou totalmente. Ele, que já foi beneficiado por uma anistia, a Dilma Rousseff e tantos outros, parece que não tem aquela história de olhar... A palavra fala, né? Tem um versículo que diz, né? Olhe pelos presos como você estivesse preso com eles, né? Rapaz. E ele não decidiu fazer isso por uma coisa que ele já passou. Mas tudo bem, volta para o Congresso Nacional, e no Congresso Nacional eles têm 30 dias para derrubar o veto, ou não. Se eles não fizerem em 30 dias, a pauta do Congresso trava, não pode votar mais nada, até decidirem sobre isso. E, logicamente, eles vão votar. E aí, eles, para votar e conseguirem derrubar o veto presidencial, eles têm que ter maioria completa, né? Que é metade mais 1. Sim. Eles vão ter que ter 41 senadores e vão ter que ter 200, eu não sei o número exato, se é 56 ou é 65 deputados federais. Maioria mais 1, metade mais 1. Maioria plena chamada, metade mais 1. A maioria que está no plenário ali, né? Metade mais 1. Sendo aprovado por metade mais 1, é encaminhado para o presidente novamente. Ele tem um prazo muito curto para sancionar.
Se ele não sancionar, volta, 48 horas, ele volta para o presidente do Senado e o presidente do Senado sanciona. E aí a lei passa a entrar em vigor. Vamos lá, então deixa eu só fazer aqui uma pergunta que eu acho que é o que todo mundo está querendo saber. Tem jeito ainda de ser aprovado? Se derrubar o veto... Sim, a Câmara Federal a lei foi aprovada. Maioria, tem jeito de entrar em vigor. O presidente derrubou o veto, mas o poder soberano do Congresso Nacional volta para o Congresso. Se eles votarem para derrubar o veto, aí entra a articulação política de novo. Tá. O pessoal da esquerda já está se movimentando para não deixar derrubar. Então todo mundo aí fazendo a sua parte, esquerda e direita. A votação, se eles mudarem isso, é porque no Brasil está acontecendo de tudo mesmo. Mas a votação tem que ser nominal, ou seja, chama nome por nome. Tá. Como foi o impeachment da Dilma Rousseff, sim, né? Aquele famoso vídeo que chama a pessoa nome por nome, deputado nome por nome, ele vota sim, voto não, voto sim, voto não. Então vai ser dito sim, derruba o veto, não derruba, e aí vai ser chamado no Congresso Nacional deputados federais e senadores, nominalmente eles vão dizer sim, não. Acreditamos então que, assim, de forma hipotética aqui, que o veto seja derrubado. Sai, então, da Câmara Federal e volta ao presidente. Olha, eu não sou mais tão otimista com os nossos congressistas, né? Apesar de que eles aprovaram a lei, eu se tivesse assim, rapaz, Carlos, você apostaria aí a sua vida, eu não aposto, né? Mas hipoteticamente, não. Não dá, sinceramente, eu não sei se dá para saber. Eu estive lá com o Flávio Bolsonaro, tá com uns 2 meses para 3 meses, lá em Brasília, né? Não sei se você chegou a ver o vídeo. Vi o vídeo. Eu postei no Instagram, e no TikTok, no Quai, postei em todo canto, conversando com o Flávio Bolsonaro, né? Agora no candidato à presidência da República, o senador Flávio, e eu perguntei, senador, e a anistia? A anistia tem que ser aprovada, vai ser aprovada. Aí ele falou até assim, porque quem tem que decidir quem é presidente ou não é ministro do Supremo, é o povo aí do Ceará. Ele fez referência ao Ceará porque sabe que eu sou daqui. É o povo aí do Ceará, é o povo que tem que votar e dizer quero esse, quero aquele. Então, assim, ele estava bem animado. Falei com a senadora Damares, ela também bem animada. Falei com a Júlia Zanata, ela vamos passar essa anistia. E não conseguiram. Né? Então, assim, eu não apostaria tudo. Eu torço para que passe, né? Para nós sairmos desse... O Brasil andar, né? O Brasil sair dessa âncora. Isso é uma âncora no progresso do país. Teve já envolvimento até dos Estados Unidos, com sanções pesadas para ministro do STF e tudo por causa disso. Quando o veto está em vigor, por exemplo, agora, nesse período de 30 dias, mais ou menos, que volta a ser votado na Câmara, não é? Construindo uma nova articulação, começa como se fosse do zero, construindo ali várias informações e parcerias entre eles. A essa pessoa que está em julgamento, um réu da justiça, um condenado da justiça que está em julgamento, ele não tem o direito, ele só terá o direito se o veto for derrubado e a lei for sancionada. Como é que é para a vida dessa pessoa que está contando com a atenção da justiça? O que é que está passando agora, por exemplo, na cabeça dos advogados e também daqueles que precisam do auxílio da justiça? Esperando o quê? Eles estão esperando o quê? Esperando que no dia 1º de fevereiro, quando o Congresso Nacional voltar às atividades, eles votem para derrubar esse veto, porque só entra em vigor, só tem eficácia a norma legal após a sanção. Então, com certeza, se for aprovado o veto, vai para o Lula novamente, para o presidente. Ele não vai, eu creio que não sei. Renatinho, meu irmão, hoje no Brasil nós não sabemos mais o que se passa na cabeça das pessoas, quais são os jogos de interesse, quais são os jogos de cena, o que é verdade, o que é mentira. Pode acontecer do Lula sancionar. Ele pode dizer, olha, companheiro, eu vetei. Volta para o Congresso agora aprovou. Se eu não sancionar, ele sanciona. O Lula pode dizer isso, e aí sancionar. Ou pode dizer, não sanciona, e volta para o Senado sancionar. E ainda depois disso, meu nobre irmão, eu não tenho a menor dúvida que Lindenberg Farias, por exemplo, líder do PT no Congresso, vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei no STF. Rapaz, é um balaio de gato na linguagem do cearense. E pode o STF derrubar a lei, julgando inconstitucional, e pronto, continua tudo como está. Eu estou fazendo essa pergunta e volto agora com ela,
tentando entrar na realidade de mãezinhas que estão nos acompanhando agora, que Sim, talvez tenham um filho sim. no sistema carcerário. Sim. Um pai que tem o filho, a esposa que tenha um marido Sim. lá, justamente, devidamente, pagando o seu preço devido ter cometido o ato. Só lembrando que essa lei é por isso que eu disse que é algo inovador no Brasil. É uma lei que foi criada e serve única e exclusivamente para pessoas julgadas no processo dos atos do dia 8 de janeiro. Então não isso... não é para preso em geral que cometeram outros delitos, não. É uma lei específica, como se fosse uma lei de anistia, que é específica, que o Lula foi beneficiado, a Dilma foi beneficiada lá atrás. Não, é uma lei específica que beneficia apenas as pessoas que foram julgadas e condenadas pelos atos do dia 8 de janeiro lá em Brasília. E agora aí se torna um momento ainda de maior atenção dessa pessoa que está sofrendo com alguém que precise de um recurso da justiça. São milhares de presos, né? Porque fica aí um movimento muito grande, né? Pessoas que estão em prisão domiciliar, como aquela Débora. Por exemplo, se essa lei entrar em vigor, e não é que vai ser todo mundo solto, a multidão, aquela que não era líder nem era financiador, vai ter um benefício muito bom. Mas quem era líder, segundo o entendimento do STF e financiador, por exemplo, Bolsonaro. A pena do Bolsonaro é de 27 anos. A pena do Bolsonaro deve cair para algo em torno de 8 a 10 anos. Entendendo? 8 a 10 anos. E ainda assim tem que cumprir aí um sexto, ele tem que cumprir ainda uns 2 anos a 2 anos e alguma coisa, dependendo de como for feito o cálculo, em regime fechado, mas pelo que eu entendo agora, já cabe o Senado hoje. Está entrando com um pedido de prisão humanitária, né? Devido ao idoso, na situação que ele está, né? Para prisão domiciliar, que é totalmente cabível. Eu já advoguei em vários processos, onde o meu cliente, bem mais novo que o Bolsonaro, com comorbidades comprovadas por exames, por médicos e tudo, o médico tem autonomia para falar sobre isso. E os magistrados colocam o réu aqui do estado do Ceará, que é aqui de Fortaleza, que está aqui nos presídios ali da Itaitinga, em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Eu tenho clientes nessa situação, e até um que ontem saiu dessa situação e já tirou a tornozeleira, mas é algo que é normal. O problema é que criam-se uma celeuma em cima de tudo. Não já foi condenado, não já está preso, tem o direito da prisão domiciliar, por que não dá? Fica criando essa celeuma política. Quando política entra no judiciário, é uma desgraça para mim, para você e para você que está assistindo, cidadão comum. Porque começa lá em cima, no STF, mas vem descendo, e pode algum juiz aqui de baixo fazer igual quando é o dia aqui de baixo da primeira instância, porque vira jurisprudência. Esse movimento